Então, ah, como eu já havia dito, vou recapitular algumas coisas rapidinhas. Eu tive Covid, sintomas se iniciaram 19 de abril de 2021, fui internado no dia 2 de maio, em seguida entubado, fiquei 29 dias inconsciente e 51 dias internado em um hospital. Depois da alta, 9 dias após a alta, na verdade, eu fui hospitalizado em outro hospital, passando mais 36 dias, totalizando 87 dias de internação. Mas agora eu vou contar o que aconteceu comigo, o que eu vivenciei após a intubação. Ouvindo relatos de algumas pessoas e conversando com profissionais da área de saúde, percebi que algumas pessoas ficam conscientes durante o período de intubação, no sentido de sentir, de ver, de ouvir tudo que está acontecendo ao redor. Não foi o meu caso. Eu fui intubado. Imediatamente eu fiquei inconsciente para o processo e eu despertei. Mas eu não despertei aqui. Eu acordei num lugar onde tinha umas plantações, como uma plantação de trigo, não sei, plantações douradas, sabe, aquela coisa vasta. Assim. E eu despertei ali sem saber onde é que eu estava e eu levantei, se eu não me engano, eu estava sentado. Assim, como eu cheguei lá, eu não sei, eu só sei que eu estava, não sei se eu estava deitado ou se eu estava sentado. Eu sei que eu levantei e então eu olhava para os lados, era só a plantação e tinha assim umas borboletas e umas abelhas voando. Notei assim ao longe um portão, tipo um portal de madeira, e nesse portal assim no seu topo tinha esculpido na madeira mesmo abelhas e borboletas. E veio um homem montado num cavalo, um cavalo marrom. Esse homem, ele tinha cabelos longos, barba, e ele vinha até mim, né, perguntando o que eu estava fazendo ali e tal, porque eu estava invadindo a propriedade e tal. A gente entrava num certo confronto assim de palavras, né? Eu confuso, sem saber onde é que eu estava, ele confuso por o que eu estava fazendo ali. E eu dizendo para ele que não sabia e tal, que eu simplesmente aparecia ali. Eu também não lembrava que tinha sido hospitalizado. Tipo, eu sabia quem era eu, mas eu não lembro se eu tinha lembranças do eu aqui. Eu só sabia que eu era eu. Enfim, nós discutimos bastante, mas chegamos num consenso e aí, pronto, nós conversamos bastante, ficamos relativamente amigos. Ele me falou um pouco sobre os anseios de negócios que ele tinha e ele falava alguma coisa sobre papel e como eu trabalho com gráfica, né, então eu falava papel e tal, e a gente ficou discutindo em virar fornecedores de papel, aquela coisa toda. Aí lembro de um momento onde meio que deu ficou tudo escuro, despertei num galpão e eu sentia um peso imenso em cima de mim, assim, como se eu estivesse sendo esmagado. E aquele peso imenso era como se fossem várias caixas de resmas de papel em cima de mim. E ele brigando comigo porque ele tinha que fazer as coisas e tal. Enfim. Depois ele me levou para conhecer os donos da propriedade onde ele guardava, né? Onde ele tomava conta e onde eu aparecia assim repetidamente. Ele me levou numa casa onde moravam duas pessoas, era um casal. O rapaz, o homem era careca, gordinho, gordo, não era gordinho, não, era gordo mesmo. Careca, gordo, e a moça era magra, bonita até, eu não me lembro assim com tanta precisão as suas características físicas, mas o que eu me recordo é de que era uma mulher bonita, magra, pequena. Ela tinha cabelos pretos, não eram longos, eram grandes, mas não eram longos cabelos. E eles não falavam a minha língua, não falavam português. Eu também não sabia, não conseguia identificar qual língua eles falavam. Só que a mulher usava um aparelho que era um tanto interessante, que era como um disco preto que partia, que era tipo meia lua, assim, o disco vinha até aqui assim e parava aqui. Esse disco
ele servia como um tradutor instantâneo. Então, ao conversar com ela, eu falava alguma coisa, aquele dispositivo traduzia para ela e ela falava para mim e aquele dispositivo emitia o som como se fosse a voz dela traduzindo o que ela estava falando. Então isso facilitava o diálogo assim de uma forma extremamente maravilhosa. Aquele homem me deixou lá e seguiu para provavelmente seguir com o seu trabalho. E então eu morei com essas duas pessoas por um bom tempo. Morei mesmo de acordar, dormir, fazer algumas coisas, conversar. Eu só não recordo de comer e nem beber nada, mas lembro de viver o dia a dia ali com aqueles dois. O homem não tinha aquele disco e não compreendia absolutamente nada do que eu dizia, assim como eu não compreendia nada do que ele dizia. Mas quando tínhamos um diálogo, a esposa estava sempre traduzindo o que ele dizia. Enfim, depois de um tempo, eles me levaram para uma sala que eles tinham em sua casa. Era uma sala redonda, grande. Tinham várias bolinhas amarelas no chão da sala, espalhadas por toda a sala. E eles me botaram deitado em uma extremidade, enquanto o homem estava deitado na outra extremidade. Então, ao meu lado tinha uma haste, parecia metal, alta. E em cima dessa haste tinha um disco preto, assim, grosso e tal. E ele também tinha as mesmas coisas que tinham do meu lado, tinham do lado dele. E nesse procedimento eu ficava deitado, virado para cima, e aquele disco vinha descendo, né? E aí vinha descendo para mim, descendo para ele também ao mesmo tempo. E aquele disco meio que acoplava no meu rosto e fazia algum processo. Era um processo que era terrível, deixava sufocado, doía, eu não entendo, era uma sensação horrível. Enfim, passei por esse processo. No dia seguinte, porque depois que esse processo aconteceu, era como se eu tivesse apagado e acordado no dia seguinte. No dia seguinte, ele estava lá, a gente estava tranquilo, ele estava conversando comigo, com a mesma situação, né? Ela traduzia, era como se nada tivesse acontecido, mas parecia que tinha um ar de confiança maior ali entre nós. Até que ele me chamou para mostrar uma coisa. Dentro da casa dele tinha uma bolsa de água enorme. Dentro dessa bolsa de água tinham várias crianças, pareciam várias meninas pequenas, várias criancinhas dentro daquela bolha de água. E ele dizia que ele protegia, que eram as filhas dele, e que ele estava protegendo elas. Só que ele tinha vários alarmes, né? Ele tinha vários dispositivos porque as pessoas invadiam ali para roubar essas crianças. E ele tinha vários dispositivos de alarmes para proteger aquelas crianças, para que elas não fossem roubadas. Só que ele estava com um problema, ele não conseguia ouvir o agudo, né? Ele não conseguia ouvir agudo nenhum. E o alarme de onde estavam essas crianças é justamente um agudo. E aí ele me confiou esse alarme, então ficava comigo o tempo inteiro. Então alarmava, sempre disparava, e eu avisava ele, a gente conseguia resolver toda a situação. Enfim, passei passei semanas lá. Eu vivi semanas. Nós dialogávamos, nós fazíamos coisas, arrumávamos aquele ambiente, até que chegou um amigo dele lá. O rapaz chegou, também não falava a minha língua. O processo de comunicação tinha que acontecer sempre com o intermédio da esposa. E então havia uma lista. Então esse amigo do casal, verificando a lista, não viu o meu nome ali. Porque o meu nome é Igor, né? Igor Tavili. E eu acredito que ele falasse inglês porque ele achou que meu nome era Eagle, de águia, né, em inglês. Ele não achou naquela lista. Então ele me levou novamente para passar por esse procedimento. Então, quando esse procedimento estava acontecendo, a esposa do casal veio, interrompeu. Não, ele já fez, ele já participou e tal,
não sei o que, ficou me pedindo milhões de desculpas, e aí conversou com ele, aí entendemos, né, que teve o equívoco e tal, e depois ficou tudo escuro de novo. Então eu despertei. Eu era pequenininho, era muito pequenininho. E eu tava deitado num lugar com várias bolas brancas, várias e várias bolas brancas, e eu era muito, mas muito pequenininho. Naquele lugar que eu tava, tinham várias outras pessoas, assim, pequenininhas também, que estavam passando por esse processo de crescimento. Nós estávamos voltando ao tamanho normal, né? Estávamos passando por esse processo de crescimento. E eu tava muito confuso, não sabia o que estava acontecendo e tal. E tinham duas pessoas, novamente um casal. Eles pareciam ser asiáticos, assim, e eles falavam, ô Igor, e eu não entendia, eu tava meio mole, assim, e eu não tava entendendo onde é que eu tava, o que é que tava acontecendo, e eles falavam, ele não tá entendendo ainda, você tava doente, você ficou doente, e a gente tá cuidando de você e tal, meio que me explicava, eu não lembro, essa parte é onde fica tudo meio confuso, assim, mas eles meio que estavam me explicando como o processo que eu tinha passado, eu fui encolhido para eles poderem me tratar e depois estavam me trazendo para o tamanho normal. E esse processo eu não sei explicar bem, até porque eu não lembro tão bem desse momento, mas era um processo estranho, eu estava num lugar diferente e até hoje eu fico tentando lembrar. Como eu era muito pequeno, as coisas pareciam muito grandes. Eu lembro que as paredes eram todas brancas, tinha umas bolinhas brancas no chão, não sei no lugar onde eu estava deitado. Essas pessoas que estavam cuidando de mim, elas estavam vestidas de azul e elas ficaram ali. Esse processo foi passando por vários dias e uma coisa interessante é que tinha uns sons no fundo que um outro dia eu estava aqui, eu comecei a ouvir esse som e eu disse, caramba, é o som, é aquele som e tal. E aí eu fui olhar pela janela, tinha uns meninos jogando algum tipo de jogo e tal, e parecia que esse jogo emitia um som bem parecido com o som que eu estava escutando. E não sei, eu sei que essa parte é muito confusa, eu realmente quero lembrar demais, parece que é algo muito importante, sabe? Eu tenho uma sensação de que é algo extremamente importante e é como se eu tivesse essa lembrança aqui, eu só não conseguisse acessar essas lembranças, enfim. Então eu passei por esse processo, sei que eu consegui voltar para o meu tamanho normal e então, como eu falei, essa parte é muito confusa. Eu só sei que eu voltei para o meu tamanho normal e eu acredito que eu apliquei esse processo em outras pessoas que estavam passando por uma situação que eu estava passando, eu não sei. E era como se eu tivesse realmente vivido uma vida inteira de eu ter uma casa, ter um cachorro, ter uma plantação, sabe? É um negócio assim meio, ainda tá tudo meio confuso, mas parece que eu vivi alguma coisa do tipo assim. E aí depois fica tudo preto de novo. E aí eu acho que já é o momento que eu tô começando a acordar e tal. E aí nesse negócio que tá tudo preto, eu acordo num lugar, uma caixa de vidro com uma iluminação incandescente, uma luz amarela assim bem forte. E eu escuto duas mulheres discutindo. E é uma discussão assim de não lembro agora direito, mas sei lá, Superman salvou mais pessoas. Não, mas tal pessoa salvou, sabe? Ficavam discutindo qual foi o herói que salvou mais pessoas. Aí descobre-se que foi um outro herói lá e tal, e o processo continua. E nesse período, eles tinham colocado no meu nariz como se fossem várias hastes de plástico, né? E eu não conseguia sentir cheiro nenhum. E era como se os meus sentidos estivessem todos confusos, né? E ao tapar o meu olfato, eu ficasse mais confuso ainda. E eu sei que estavam comemorando alguma coisa, e eu não estava entendendo nada, e as pessoas não estavam entendendo porque que eu não estava entendendo nada.
E eu lembro que tinha como se tivesse uma haste passando assim por cima, né, da gente, sei lá, um negócio meio doido. E aí então perceberam que eu estava com as coisas no nariz, removeram aquelas coisinhas do meu nariz. E aí como se depois que removessem aquilo eu voltasse a perceber o mundo, né, onde é que eu tava e tal. E aí começaram a estourar, assim, tipo umas pipocas, né, como se eu estivesse dentro de um carrinho de pipoca, um negócio meio louco. E eu notei que eu estava dentro de uma caixa. E embaixo de mim havia uma outra caixa, que havia uma outra pessoa dentro dessa caixa e era um primo meu. E nós éramos bonecos, estávamos dentro de caixas de boneco, dentro de um carrinho de pipoca, olha que loucura. Então descobrimos que nós passamos por um processo de troca corpórea. Na verdade nós tínhamos dois corpos, era o nosso corpo normal, como esse aqui, e um corpo de boneco, né? E aí a gente conseguia transferir a consciência, na verdade, entre os corpos. E depois a gente e esses bonecos, eles eram alimentados com um tipo de pasta, uma pomada, assim, não era uma bateria, não era uma pilha, era como se fosse uma pomada, uma pasta, algo do tipo. E então, meu primo descobriu que todas as ações que nós fizéssemos no nosso corpo real era repetida por esse boneco. E aí meu primo ficou altamente assustado e que não queria, e a gente descobriu que se esse corpo de boneco morresse e nossa consciência estivesse no nosso corpo real, tudo bem, só os bonecos iam morrer, a gente só não podia morrer estando dentro daquele corpo ali. E o cara que ia vender a pomada para manter a gente desperto era um cara assim, bem malandrão e tal. A gente conseguiu acertar com ele para ele desativar a gente com o boneco, matar os bonecos e a gente conseguir seguir nossa vida em paz. Eu sei que nesse processo nós fomos armazenados em um freezer, tipo um freezer de sorvete. Realmente é um negócio meio louco. Tipo um freezer de sorvete. Lembro que pessoas ficavam abrindo o freezer, era uma pessoa que ficava abrindo o freezer para ficar fazendo algumas coisas com a gente. Na verdade, quando essa pessoa abriu o freezer, ele conseguia transmitir pra gente pensamentos horríveis. Era como se nós ficássemos presos em um loop de coisas terríveis mesmo. Mas esses acontecimentos terríveis era uma mistura de erotismo com coisas... Era doloroso pra caramba, as coisas que se passavam ali. Enfim, até que parece que um segurança veio, notou que ele estava fazendo isso, trancou a gente, e a gente ficou trancado lá e tal. Até que aí passa-se mais um tempo, esse cara consegue concluir a missão dele, que é assassinar os corpos. Só que ele faz errado, ele assassina o nosso corpo real. E eu lembro que era como se fôssemos apenas silhuetas de carne jogadas, e aí esse cara dispensava os corpos no fundo de um fast food conhecido, né? Eu nem tive a oportunidade de ir lá depois disso, eu tenho que ir lá pra, quem sabe, né? Sim, eles descartavam lá porque lá se aproveitavam essas carnes, essas pessoas, né? O processo que eles faziam, essas carnes eram aproveitadas por essas pessoas. Então notaram que esse meu primo e algumas outras pessoas ainda estavam vivas. Então essas pessoas do fast food entraram em contato com um grupo que Tio Ziak, se eu não me engano é isso mesmo, Tio Ziak. Era um conglomerado de empresas que eles tinham desde de brinquedos a cosméticos, a essa transformação corpórea, eles faziam de tudo. Enfim, nos resgataram, nós passamos pelo processo, voltamos a ser pessoas de novo, mas assim, nesse período que eu fui resgatado, ficou tudo escuro e eu acordei novamente na casa de um vizinho, né? Ele tinha posto assim na área da casa dele um brinquedo grande, com um tobogã. Aí, olha, o interessante é que é o seguinte, o tobogã era feito de chocolate, o tobogã não descia, subia. A gente entrava nas câmaras e elas jogavam a gente para cima e não para baixo. E a gente tinha que fazer uma troca corpórea novamente para um corpo de chocolate. E aí nós tínhamos que
encostar na porta, puxar uma alavanca e tínhamos que dizer a cotação do dólar e o nome da música que estava tocando. Então, sempre estava tocando uma música. E eu simplesmente despertei ali sem saber o que estava acontecendo, e as pessoas dizendo, vai, faz isso, puxa, não sei o quê. E eu confuso, super confuso, e eu puxava a alavanca, não conseguia direito, aí me diziam o valor do dólar, eu dizia, me tocava uma música que eu conhecia a música, mas não sabia o nome da música, as pessoas me diziam o nome, minha companheira dizia o nome, minha avó dizia o nome, todo mundo me dizia o nome, eu não conseguia, e eu comecei derretendo, derretendo até um ponto que eu não estava aguentando mais nada, e aí eu era resgatado novamente. E aí lembro que nesses brinquedos havia tipo sei lá, um helicóptero, alguma coisa do tipo. Eu era posto nesse veículo e era levado para um hospital. Dessa vez o hospital era um hospital veterinário, era do grupo dos tios Iacs, só que era um hospital veterinário, mas que atendiam pessoas que eram coisas extraordinárias que eram atendidas nesse hospital, além dos animais. Lembro-me de estar lá deitado e sendo tratado, né, como se estivessem me reconstruindo. E lembro dos momentos em que eu conseguia ver os animais, ouvir os animais, sentir o cheiro de capim, assim, como se fosse o mato, assim, para os animais comerem, dormirem e tal. Lembro-me de olhar para as paredes e ver vários insetozinhos pequenos e umas baratas grandonas, assim, nas paredes. E depois eu percebi que, na verdade, nós estávamos no mar. Era um navio que estava atracado aqui no Porto de Salvador. E era itinerante, na verdade eles saíam por alguns lugares. Me parecia que o grupo era mexicano, não sei, era alguma coisa do tipo, mas eu estava sendo tratado ali. Lembro-me de ver esses tios Iacs, que eram os donos da empresa, que eram duas pessoas idosas, mas que pareciam que eles já tinham vários e vários anos, tinham séculos de vida. Né, eles passavam e tal. Também que pela noite era como se eles fizessem sempre uns vídeos como se eles estivessem comunicando para alguém, como se fosse uma propaganda de TV, alguma coisa, como se eles fizessem alguma coisa do tipo, um pouco à frente do lugar onde eu estava. E lembro que quando eles iam dormir, meio que o teto rebaixava um pouco, e aí era água, era só água, né, como se fosse uma grande piscina, e eles dormiam submersos. Eles deitavam lá e a piscina subia de novo, fechava, e eles dormiam eles dormiam submersos nesse lugar. Era um negócio meio louco. Então, lembro de ser tratado lá. Lembro também de uns procedimentos interessantes. As pessoas faziam... nesse procedimento tinha as pessoas que iam como no hospital normal e tal, mas no final da noite, no final assim, na madrugada e tal, era meio que eles jogavam uns sprays, né, um aerosol que jogavam em alguns funcionários, e todos ficavam bem, e essas pessoas que eram atingidas por esses aerosols ficavam pequenininhos como aquelas mosquinhas que eu via nas paredes, e eles entravam pela minha boca para fazer a limpeza da minha garganta, do meu pulmão e tal. Depois que faziam todo aquele processo, eles saíam e iam viver, iam continuar trabalhando. Lembro também que eu tinha a impressão de que todas as pessoas que estavam trabalhando ali eram pequenininhas assim, tipo, como se eles tivessem 1,30 m, como se todo mundo tivesse 1,30 m, sabe? Todo mundo bem pequenininho. E geralmente quem fazia esse processo em mim era um rapaz, né? não lembro o nome. Lembro que ao meu lado tinha uma mulher que estava grávida de gêmeos, e que nesse processo de ela estar hospitalizada também, ela teve os bebês. Só que aconteceu uma coisa interessante. Nasceu um bebê e o outro ficou numa bolha, tal qual a bolha que eu tinha visto anteriormente na casa daquele casal onde eu tinha ficado. Então a barriga dela ficava aberta, com uma bolha, assim, aquele bebê naquela bolha,
e enquanto ela amamentava o outro, né? E acho que ela, se eu não me engano, ela ficou esse processo uns 2 dias. E em seguida outro bebê nasceu também, né? Saiu daquela bolha, como se ela tivesse tido um parto depois daquele bebê. E ela tinha os dois. E lembro-me que em seguida, passou um tempo, ela teve alta, né? Desse hospital veterinário, que não era veterinário e tal. E eu permaneci lá. E então, ah, eu tinha a sensação que eu realmente estava em um navio. Eu sentia, né, o leito tremendo e tal. Lembro que também aconteceu um momento que as pessoas começaram a se despedir, né? As pessoas que trabalhavam ali se despedindo porque aquele navio ia seguir em frente. E algumas pessoas que ainda estavam sendo tratadas e que eram de Salvador iam ficar lá e eles iam seguir. E algumas pessoas, eles se despediram, algumas pessoas ficaram, outras foram embora. E eu sentia aquele navio se desprendendo, era como se ele fosse, como se fosse uma estrutura só e depois elas se separassem, né? Uma parte ficou e outra parte foi embora. Aí eu lembro de sentir essa separação e o navio indo embora. E depois vinha o navio, seguiu a parte que ficou aqui, ainda tinha alguns animais que eram de pessoas daqui, e os animais que não eram de pessoas daqui estavam sendo levados, né? E eu lembro de alguns helicópteros pousarem lá para buscar e tal. E aí já entra, aí eu já tô trazendo mesmo o hospital, né? Lembro que eu tava com manguito para aferir a pressão. E em 20 minutos esse manguito enche, faz aquela coisa assim para encher e tal. E eu lembro que eu acredito que eu associava esse manguito enchendo ao helicóptero pousando no navio para pegar mais animais e tal. Enfim. E aí depois eu meio que ficou assim meio escuro e tal, e lembro da minha companheira ir lá, e aí eu voltei a despertar, ainda achando que estava no hospital veterinário, que estava passando por essa situação e tal, e aí seguiu em frente e eu estou aqui. Detalhes interessantes sobre o momento em que eu estava na casa daquele casal. Eu era fui muito bem recebido, fui muito bem tratado, fui recepcionado maravilhosamente. E a gente não se conhecia, né? A gente tinha acabado de se conhecer ali naquele momento, mas eu sentia naquele lugar uma tranquilidade, né? Uma paz. Era como se eu estivesse em um refúgio mesmo, como se estivesse num lugar para ser protegido, né? Como se minha consciência tivesse procurado algum cantinho aqui do meu cérebro para se esconder ali, fez uma cabaninha protegida, sabe, um ambiente seguro. Talvez para eu não perceber o que eu estava passando aqui, eu não sei. E o procedimento que eu passei quando eu estava pequenininho, essa parte para mim ainda tá nublada. É como se eu tivesse todas aquelas memórias aqui, eu não consigo acessá-las. Mas eu acredito que tenha sido o momento mais importante desse vivenciamento, desse sonho, o que quer que seja, mas era uma sensação, sabe, eu estava me sentindo realmente pequenininho, e estava crescendo, e fui crescendo, e fui começando a entender o que estava acontecendo, e eu estava confuso, eu me sentia sozinho, ao mesmo tempo aquelas pessoas estavam comigo, e era como se eu tivesse voltado à minha estatura normal, e ali eu me envolvi naquela situação, vivi ali. Parece que tem muita coisa ainda que eu preciso entender. Eu não sei, mas eu quero tentar fazer algum processo de regressão, né, para poder tentar recordar esses momentos. Mesmo assim eu fico meio receoso, tenho receio. Mesmo assim eu tenho receio de fazer isso, porque existem profissionais e não sei, é uma coisa que para mim
é uma coisa forte, uma coisa verdadeira, e eu não quero pôr isso nas mãos de qualquer pessoa, né? Obviamente a gente fica pensando, poxa, mas será que é algo espiritual? Será que não é algo espiritual? Eu não sei. Eu sou, eu realmente, por muito tempo e ainda hoje penso que pode ter sido, eu posso ter sido levado, sei lá, eu posso ter saído do meu corpo e sido levado para algum lugar para ser tratado enquanto o meu corpo era tratado aqui, eu era tratado lá, não sei, não sei. Eu desconheço o que possa ser. Enfim, além desses processos, eu passei por umas coisas interessantes também. Eu me sentia duas pessoas. Eu me sentia o meu corpo e a minha mente, era como se eles fossem separados. É como se eu fosse duas pessoas. A sensação que eu tinha era como se eu estivesse numa maca, como se fossem duas macas, metade um corpo em uma, outro corpo em outra. E isso durou por muito tempo, até o momento em que, mesmo no momento em que eu já estava consciente da situação, que já sabia que era Covid, do tempo que eu estava lá e tal, ainda era assim. Lembro de viver uns sonhos lúcidos, ludicíssimos, assim, eram tão lúcidos que quando eu voltava para o hospital, eu questionava se a realidade era aquela do hospital ou se eram os sonhos que eu estava tendo. Lembro que eu vivia situações do meu cotidiano, na verdade coisas até fora do meu cotidiano, mas eu vivia mesmo, eu vivia intensamente. E depois eu olhava, era como se fosse uma coisa automática, assim, eu olhava pra mim e me via de fralda. E aí eu começava a ir diminuindo, encolhendo, 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 aí caía no chão e acordava no hospital. A coisa era tão real que eu lembro de um dia que depois de um tempo eu já estava consciente de que isso ia acontecer. Mas eu lembro de ter encontrado, de eu estar num lugar e ter uma maçã, e como eu estava me alimentando por sonda, a sonda, mesmo ela passando por aqui, a gente sente o gosto, né? É muito ruim a comida. E então eu vi, tinha uma maçã, eu pedi a maçã a uma pessoa, eles me davam uma maçã, eu comia a maçã, eu nunca comi uma maçã tão gostosa como aquela. E o gosto daquela maçã era maravilhoso, e eu acordei, né? Aquela mesma coisa, de eu me olhar, ver de fralda, ficar pequenininho, despertar. Despertei e eu ainda estava com gosto da maçã na boca. E aí eu caí na bobeira de tentar saborear mais. E aí senti aquele gosto horrível da sonda. Enfim, como teve um desses sonhos, vivenciamentos ou projeções em que eu ia para casa e encontrava minha avó e aí contava para ela tudo que estava acontecendo. Ela dizia, não, tem uma pessoa aqui que ela sabe lidar com isso e tal. Aí me apresentava uma mulher e eu contava para essa mulher tudo e tal. E ela dizia, eu vou te levar no lugar e você vai contar isso para várias pessoas. Aí ela me levava e tal. E eu lembro que nesse momento eu já percebia quando viria a coisa que ia me trazer para a realidade, né? E aí vinha aquela sensação e eu brigava, lutava para me manter ali, conseguia, e eu fiz isso por algumas vezes, até que eu cheguei nesse evento, esse lugar onde tinham várias pessoas, e eu contava, eu tô hospitalizado no Hospital Salvador e tal, eu tô passando por isso, meu nome é tal, não sei o que, dava todos os detalhes assim, e aí no meio do palco vinha aquela sensação de despertar, e eu lutava, continuava falando, até que um momento eu não resisti, e acordei. E como esses sonhos vários aconteceram. Então eu tenho as minhas dúvidas, né? Será que era só uma projeção do meu cérebro? Era uma projeção astral? Esses vivenciamentos que eu tive foram só fabricados pelo meu cérebro? Foi minha mente que fabricou para me proteger daquela realidade física? Ou será que foi realmente um vivenciamento espiritual? Não sei. Eu vou detalhar, em próximos vídeos eu vou detalhar esses vivenciamentos, esses sonhos lúcidos que eu tive no período do hospital, e vou tentar destrinchar essa questão da vida que eu tive na casa dessa família,
tentar lembrar o que aconteceu quando eu estava pequenininho. Vou buscar exercícios que possam ser feitos para entender isso, para recordar. E os sonhos, né? Vou estar trazendo também os sonhos. Então, é isso aí.